pessoal, tudo certo? Estou recebendo aqui hoje esse violão Giannini, modelo Turuna. Quem enviou esse violão para a gente foi nosso amigo Kleber Trevisani, lá da cidade de Presidente Epitácio. Esse violão já está na família do Kleber há muitos anos, o avô dele comprou ele já usado na década de 50 e desde então ele foi passando pelas gerações da família dele. É um violão que tem uma história interessante que eu vou contar para vocês no decorrer do vídeo. E a gente também vai mostrar um pouquinho do trabalho de restauração dele, contar um pouquinho da história do modelo Turuna. Então na sequência vamos dar uma olhadinha como ele está aqui antes de começar o restauro e o que a gente vai ter que fazer nele. Bom pessoal, olhando o violão aqui mais de perto, a gente percebe que é um instrumento que está ainda bastante original, que já passou por algumas manutenções, que já tem seus rachados, suas cicatrizes aí dos anos, mas que tudo justifica pelo tempo de vida que ele tem e como ele foi usado nessa época. O Kleber me contou que esse violão foi comprado pelo avô dele por volta de 1952 e ele já era usado. O avô dele tinha na época comprado para os filhos, né? Ele tinha um filho e 4 filhas e ele comprou juntamente um acordeon para as filhas aprenderem música. Ele não queria que o filho aprendesse. O motivo disso, pelo que o Kleber me contou, é porque o sogro do avô dele era músico de cinema. Na época o cinema era mudo, então precisava de músico para fazer a trilha do filme, alguma coisa assim. E esse músico ele não era muito bem sucedido. Ele tinha problemas financeiros e tal. E o avô dele, vendo aquela situação, não achava legal o filho dele aprender música. O pensamento na época era que o homem sustentava a casa. Então provavelmente ele pensou, bom, minhas filhas logo se casam, é o marido que vai sustentar elas, então não tem problema elas aprenderem música. Acho que ele não tinha um preconceito contra a música, ele tinha um preconceito, na verdade, contra o homem ser músico ou viver de música, e o medo que ele tinha do filho às vezes se tornar músico e ficar na mesma situação do sogro. Então ele evitou que o pai do Kleber aprendesse música e deixou esse cargo mais para as filhas, matriculou elas em escola de música, tanto para aprender violão quanto acordeon. E foi assim que aconteceu a história basicamente quando esse violão foi comprado. Depois o Kleber me contou que, passados anos, depois o pai dele teve lá a independência dele, provavelmente veio a se casar e tal, teve o Kleber, quando o Kleber tinha por volta de 12 anos, ele também teve interesse por música. E participou do projeto Guri na época, né, voltando lá na história dele. E depois de alguns anos, já mais recentemente, aí, por volta de uns 3 anos atrás, ele achou esse violão esquecido na casa de uma das tias dele. Esse violão ficou com uma tia, passou para outra, até que ele encontrou ele meio que abandonado aí na casa de uma das tias dele e resolveu pegar e mandar para restaurar aqui com a gente. Hoje o Kleber acabou seguindo outra carreira, ele é professor universitário e tem a música como um hobby que aparentemente ele leva bem a sério. Ele me mandou um vídeo dele tocando, da banda dele, depois posso até deixar aqui na descrição para vocês, e muito legal, muito bem feito. Então ele quer manter esse violão funcionando pela história dele e também porque é um violão que ele pode usar. Na época da compra, apesar de tudo, o avô dele acabou fazendo uma compra bem interessante, porque esse modelo aqui, ele é voltado justamente pelo catálogo da Giannini da época. Vocês podem ver que ele é um violão um pouco menor do que o padrão. Aqui não tem muita coisa para comparar do lado, mas ele é um violão menor. E ele era destinado a senhoritas, se eu não me engano, no catálogo da Giannini. Depois eu vou colocar a foto para vocês aqui no vídeo, mas era alguma coisa voltada para senhoritas e para crianças ou adolescentes, alguma coisa assim, aprenderem música. Então ele acabou comprando o violão certo para o que ele queria. E depois, como eu disse, esse violão ficou com as tias do Kleber, até que ficou abandonado e o Kleber achou ele aí há uns 3 anos atrás para mandar aqui para restauração. Ele está bem conservado de forma geral, para um instrumento que foi usado e não foi bem guardado. O Kleber mesmo falou que ele estava esquecido num quartinho, então era alguma coisa que a família já não tinha ali muito cuidado de deixar num case, alguma coisa desse sentido. Mas ele tem ainda as taxas aparentemente originais, não tem quebrado no headstock, a escala ainda está no lugar, parece que nunca sofreu recolagem. O cavalete já foi recolado, mas o problema dele são as trincas. Ele tem trinca por volta de toda a caixa, por ser um violão maciço, e isso vai ser nosso principal trabalho aqui antes de chegar no verniz. Bom pessoal, a gente começou a trabalhar aqui no violão. O Christian está dando uma adiantada no serviço dele aqui. O que o senhor já fez, Christian? Bom, esse instrumento, meu amor segredo, veio meio quebrado
A primeira coisa foi reconstruir o estático. Aqui tinha trinco enorme, aqui está visível, porque depois de reforçar por baixo, de colar, eu tentei de tirar o verniz. Aqui no fundo estava muito mal colado, a tampa saiu de 2 milímetros, estava feio a ver. Eu consegui abrir aqui, tirar o excesso de cola e dar um aspecto um pouco mais lindo. Hoje eu vou colar o filé e depois, pouco a pouco, eu posso começar a arrancar o resto do verniz, encher os trincos aonde que precisa, dar um aspecto lindo e depois já começamos com reconstrução. Então é isso aí, pessoal. O grande problema do violão é esses quebrados, igual o Christian falou, ele tem muitas trincas, tá certo? E só aproveitando o vídeo aqui, mostrando um outro violão que a gente está trabalhando aqui, não deu tempo de filmar. Coloca esse aqui na bancada pra mim, Christian, fazendo um favor. Esse violão é do Alan, é um Del Vecchio. Ele já tá em andamento já, infelizmente não deu tempo da gente filmar o trabalho dele. Ele já está aqui com a segunda demão de verniz aplicada. É um Del Vecchio Recital, ano 93. O violão que estava bem conservado, a gente está aqui na parte do verniz dele. Ele não tinha quebrados, ao contrário daquele Turuna que a gente mostrou, era um violão bem conservado, então o restauro se resume mais ao caso de pintura. E aqui também a gente colocou um tensor nele, porque o braço estava com um empenamento um pouco grande. De toda forma, é um trabalho que está dando certo aqui, só aproveitando mesmo o vídeo para mostrar para quem gosta de restauração. Infelizmente não tem o antes dele aqui, se eu achar alguma foto que eu tenho no celular eu coloco aqui no momento do vídeo. Mas de toda forma, mais um restauro que a gente está fazendo aqui. Então daqui a pouco a gente volta com a continuação do trabalho do Giannini Turuna. Mostrando aqui o andamento do trabalho do violão Turuna. O Christian fez aqui a recuperação do tampo. Vão ficar algumas marcas, algumas cicatrizes aqui do tempo desse violão, mas de toda forma ele não tem mais rachaduras, as rachaduras foram reparadas e o tampo pode voltar a ser utilizado normalmente. Já removemos todo o verniz, todo o acabamento, removemos a escala, já instalamos o tensor e recolocamos a escala original. Deu certo de aproveitar a original aqui nesse caso. E agora a gente vai fazer a instalação dos trastes e depois o verniz. O cavalete a gente não descolou. Num serviço desse tipo a gente geralmente descola o cavalete para refazer o verniz. Só que aqui no caso ele está muito bem colado. E a gente até tentou começar a descolar ele, mas ele não quis sair. Então a gente não sabe se esse cavalete já foi recolado. Provavelmente sim, na história desse violão. E não sabemos a cola que foi utilizada. Então o risco de tentar tirar ele é muito maior, ainda sabendo que esse tampo tinha muitas rachaduras. É muito mais perigoso tentar tirar ele do que deixar ele no lugar. Já que ele está bem colado, a gente vai manter nesse lugar. Já que ele está na instalação certa, está bem colado, é mais tranquilo. Mas é sempre um problema quando vem instrumento, principalmente colado com cola tipo cianoacrilato, o famoso Super Bonder. Para remoção da peça é bem complicado. Eu acredito que pode até ser o que aconteceu com esse cavalete, porque realmente ele está muito firme aqui. Só mostrando rapidamente aqui o final da restauração do Del Vecchio Recital ano 93, que apareceu aqui rapidamente nesse vídeo. Agradecendo ao Alan pela confiança no nosso trabalho. Aqui foi feita instalação de tensor, troca de trastes, verniz completo, montagem, regulagem, tudo pronto para a gente devolver o violão para o Alan. Era um violão bem conservado, tinha marcas no verniz, marcas da pintura, o braço empenado, mas agora está tudo certo aqui. Então na sequência a gente volta agora no Giannini Turuna.
Bom pessoal, terminamos aqui o restauro do violão Turuna do nosso amigo Kleber. Restauro que deu bastante trabalho, pois esse violão estava com o tampo principalmente e o fundo muito quebradiços. A gente teve que tomar muito cuidado aqui nessa restauração. Ele ficou aí com as cicatrizes do tempo, né? Essas marcas que vocês estão vendo aqui que parecem rachados são realmente locais que ele tinha rachadura. A gente conseguiu reparar isso, mas esteticamente fica bem complicado eliminar esse tipo de problema. A parte estrutural volta a funcionar, mas a estética do instrumento fica com essas cicatrizes da vida dele, do uso dele e talvez do tempo também que ele ficou parado. Um instrumento que fica parado às vezes sofre mais do que um instrumento que está em uso. Então foi o caso desse violão aqui. Provavelmente ele ficou em algum lugar com a temperatura muito alta, a madeira se ressecou e isso dificultou o restauro e dificulta a gente chegar numa estética melhor, numa estética padrão do original. Algumas marcas, como essas aqui, às vezes não saem mais, mas de toda forma ele volta a funcionar. Deu certo aqui a parte de regulagem, parte de altura de cordas, a gente refez o rastilho, o nut o Kleber me pediu para fazer aqui no padrão original. Ele tem essas cavidadezinhas assim, esse trabalho diferente, eu copiei aqui o original, fiz de osso. Trastes novos, a gente colocou um tensor nele, o braço dele, por incrível que pareça, está muito estável. O tensor ali está praticamente sem fazer tensão nenhuma, o próprio braço suporta bem. Ele tem esse mosaico, né, que é muito bonito, o acabamento dele é muito bonito. Talvez pelas rachaduras seria o caso de trocar esse tampo, mas a gente queria preservar aqui os detalhes originais, os frisos, que são difíceis de reproduzir no caso de uma troca de tampo. Então a gente manteve aí, optou por restaurar o tampo original e teve um bom resultado, apesar dos detalhes estéticos, foi o melhor que a gente conseguiu fazer aqui nesse caso. Aqui nas tarraxas ainda são as originais, a gente teve que trocar apenas as pegas, porque o plástico original já tinha ressecado. A gente não conseguiu do mesmo modelo exato da original, mas conseguimos manter a parte de engrenagem original desse violão. Então é possível também trocar por tarraxas melhores, mas a ideia aqui foi manter as peças originais da melhor forma possível em funcionamento. Um detalhe interessante que esse violão tem é aqui nas laterais. Se a gente olhar de perto, a gente percebe que cada lateral é de uma madeira diferente. E isso provavelmente foi um reparo que esse violão sofreu, não foi intencional do fabricante, porque ele é um violão muito rico em detalhes, muito bem feito. A gente percebe pelos frisos, pela marchetaria, pelos detalhes de incrustação aqui no cavalete. Então isso aqui não saiu de fábrica. O acabamento dessa emenda, dessa lateral, demonstra que isso foi feito um reparo. Provavelmente em algum momento esse violão quebrou uma lateral, ou um furo, uma pancada, e alguém trocou essa lateral ou colocou uma folha de madeira por cima. E foi um serviço muito bem feito, apesar de não ter ficado da mesma cor. Pelo que o Kleber me falou, quando o avô dele comprou esse violão, ele já era usado. Então pode ser que isso foi um reparo que foi feito nesse período, porque ele não se lembra de ter sido feito o reparo durante o período que o violão era da família dele. Então mostra aqui mais uma marca da história desse violão, mais um detalhe. Eu achei muito interessante a qualidade do serviço. Apesar de não ser a mesma madeira, quem fez caprichou bastante, ficou bem feito e está durando até hoje esse reparo. A gente manteve ele, não tinha justificativa para tirar essa lateral e fazer a substituição, seria desmontar todo o violão, e isso é muito arriscado num instrumento dessa época. Então, como tudo estava bem colado, a gente preferiu manter o original, ou melhor dizendo, a forma que foi feito esse reparo. Dando uma olhadinha na parte de trás, aqui também tinham vários trincos, várias rachaduras. A gente fez o reparo, aplicamos o verniz mais fino, não optamos por um verniz muito grosso, porque fica muito pesado, segura muito o som, principalmente em instrumentos acústicos. Às vezes a estética de um verniz mais grosso, seja ele nitro ou PU, fica mais bonita. O instrumento fica parecendo que tem aquele vidro por cima, né? Mas segura muita vibração. O instrumento acústico a gente não pode esquecer desse detalhe. Se aplica muito verniz, segura muita vibração do instrumento, ainda mais num violão de caixa pequena, a caixa mais estreita, a caixa menor, por ser um tamanho reduzido. A gente preferiu ter potência de som do que aplicar um verniz muito grosso. Fora que esse tanto que a gente aplicou já é mais do que suficiente para conservação e para ter um visual razoável no instrumento. Então a gente prefere
nesse quesito aqui, o som do que aquele visual muito carregado de verniz muito grosso. Então alguns detalhezinhos, às vezes algum degrauzinho acaba aparecendo porque ele está com pouco verniz. Não é muito interessante, na minha opinião, aplicar muito verniz, principalmente em acústicos e principalmente no instrumento dessa idade aqui, tá certo? Então aqui tudo pronto. Já gostaria de agradecer ao Kleber e a família dele pela confiança em deixar esse instrumento que já está há tantos anos com ele para fazer a restauração aqui na nossa oficina. Agradecer a todos vocês que acompanham. Muito obrigado a todos, na sequência do Thales Tocando, e até o próximo vídeo. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. A rosa é uma flor, a rosa é uma cor. Rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, flor escolhida do dia. Primeiro encontro, nosso dia com a vida querida, uma vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother.